Oi, Jujubas! Oi, Jujubinha. Hoje a gente vai fazer a segunda parte Da Bela Fera. Disney vs original. Se você não assistiu a primeira parte, vamos deixar nos cards. Pra quem já assistiu, a gente terminou. Que a Bela se ligou, ela era uma fada e que... Não, ela é uma princesa fada. Fada, princesa. Ela é filha de uma rainha das fadas. E o príncipe Bonifácio contando essa história como virou uma fera. Vamos continuar. Oh, Jesus, tá difícil hoje. O príncipe desconhecido está falando com a Bela e ela perguntou para ele como ele se transformou em fera. E nesse momento acontece um flashback na história. É muito boa, é a melhor parte do livro para mim, eu acho. Oh, Bela, eu vou contar pra você o como eu me tornei naquela fera monstruosa. O meu pai morreu antes que eu viesse ao mundo. A rainha não teria se consolado da perda de meu pai e mostrou um grande apego por mim. Meu nascimento para ela foi de grande alegria. Os cuidados com a minha educação e o medo de me perder ocuparam ela inteiramente. Para ajudá-la nessa tarefa, ela foi auxiliada por uma fada, sua conhecida, que se empenhou para me preservar de todos os acidentes possíveis. A rainha era muito grata, mas não ficou muito contente quando a fada pediu para ela me confiar inteiramente. Ela pediu para ser responsável pelo príncipe, vamos dizer assim. Aquela inteligência não tinha boa reputação. Inteligência aqui são todas as fadas. A gente falou no primeiro vídeo que aquela é a fada inteligência porque a gente queria dar um nome para ela, mas todas as fadas são chamadas de inteligência. Mais temiam ela do que amavam. Ela não me perdia de vista. A rainha ainda estava relutante em entregar o príncipe nos cuidados daquela fada, até que um vizinho poderoso do reino achou que seria fácil invadir aquele reino que era comandado somente por uma mulher e uma criança, pois o marido tinha morrido. A rainha então formou um exército às pressas e com uma coragem impensável pôs-se à frente dele e partiu para defender nossas fronteiras. Ela é braba. Foi então que, obrigada a se afastar do príncipe, ela não teve outra saída senão delegar a tarefa da educação dele para a fada. Será que ela é malvada? O príncipe foi deixado com ela, mas antes a mãe jurou que quando a guerra terminasse, o que ela achava que ia acontecer somente em um ano, ela levaria o príncipe de volta para a corte. Apesar dos triunfos da rainha, não foi possível ela retornar tão rápido de volta para casa. Ganhou diversas batalhas. Depois desse sucesso, a rainha voltou para casa feliz em me rever. No entanto, o inimigo infringiu os tratados e mandou degolar nossas guarnições, e eles tiveram que retroceder na guerra. O tempo necessário para essa segunda investida da guerra foi bastante considerável. Ela esperava que essa guerra fosse acabar em 2 ou 3 campanhas, mas o inimigo era muito desonesto. Ele obrigou a rainha a não se afastar do exército durante 15 anos. Foram 15 anos de guerra. Enquanto isso, o príncipe estava sendo tomado conta pelaquela fada lá. Cumprindo com sua palavra, a fada dispensara todos os cuidados à minha educação. E o dia em que me levara do meu reino permanecera ao meu lado. Eu tinha para ela a mesma consideração e gentileza que teria para minha mãe, e sentia muita gratidão. Um dia, porém, sem me comunicar, ela partiu para uma viagem e só voltou anos depois. E admirada com o resultado dos cuidados para comigo, ela começou a ter sentimentos diferentes de uma mãe. Ela me havia autorizado a chamá-la de mãe. De repente me proibiu que a chamasse. Eu obedeci, mas sem me inteirar de suas razões. A insatisfação dela era visível, mas podia eu imaginar por que ela reclamava tanto? Ela sempre me fazia censuras e me deixava perplexo. E era sempre seguido de carícias meigas e coisas que eu ainda não conseguia entender. Pobre príncipe assediado! Até que um dia ela foi obrigada a se explicar. E ela me repreendeu quando lhe assegurei que a minha afeição pela minha mãe não alterava a afeição dela. Ele achava que a fada estava com ciúme, que achava que ela estava perdendo o seu papel de mãe também, porque é como se ele tivesse 2 mães, né? A mãe que está na guerra e a mãe fada. A fada respondeu que não estava com ciúme. Ela queria uma coisa diferente, porque ela estava determinada a fazer algo mais. Ela queria casar-se com ele.
pois não queria ser amada como mãe, e sim como um amante, que não duvidava que essa proposta ele iria receber com muita gratidão, e que ele ficaria muito alegre em aceitar, e que ela protegeria ele de todos os sortilégios. Aquela proposta deixou o príncipe confuso. Eu acho essa parte muito legal que ele fala, porque ele percebeu, ainda criança, no país dele, pessoas casadas, as mais felizes eram aquelas que compartilhavam a idade e o temperamento, pessoas parecidas entre si, né? Ao passo que ele tinha pena das pessoas que haviam se unido contra a vontade e descoberto diferenças irreconciliáveis, pessoas que não são compatíveis uma com as outras. A fada velha, feia e arrogante, não aguardava o destino aprazível que me prometia. Estava longe de sentir por ela o que se deve sentir por uma pessoa com quem se pretende passar agradavelmente a vida. Aspirava à liberdade. Eu pedi, implorei para que ela me autorizasse a encontrar minha mãe, mas as súplicas eram vãs. Ele ficou muito embaraçado com aquela proposta e disse para ela que ele não tinha autorização para responder sem a mãe dele, de verdade. Ela disse: "Ah, então tá bem. Eu não queria que você agisse de outra forma." A falha estava muito agoniada para ter o consentimento da mãe do príncipe. Então eles decidiram que iriam lá para a guerra. Ela disse: "Você pode ir, príncipe, mas eu vou com você." Ele fez de tudo para que ela não fosse, mas ela foi. Nós chegamos na véspera de um momento decisivo. A rainha deixara as coisas bem encaminhadas para que no dia seguinte a guerra terminasse. Minha presença suscitou uma onda de alegria no acampamento. Só fez aumentar a coragem das tropas. A rainha tremia diante do perigo que me ia expor. Ela suplicou à fada para que não me abandonasse, para que eu não morresse. A suscetível inteligência, um passe de mágica, ela me ensinou tudo o que era necessário para comandar um exército, e a vitória foi completa. Tive a felicidade de salvar a vida da rainha e impedir que ela fosse feita prisioneira de guerra. O príncipe, ele recebeu um ligeiro ferimento. Esse ferimento que o príncipe recebeu fez com que a rainha pensasse logo em acabar a guerra, ainda dando algumas vantagens para o lado inimigo, para eles voltarem logo para casa. Pouco tempo depois, eles retornaram para a capital. No meio dessa agonia toda da guerra, eles não falaram sobre o pedido de casamento da fada. Quando a megera lhe comunicou que estava decidida a casar-se com o príncipe o mais breve possível. Essa declaração foi feita neste mesmo palácio, Bela. Era a residência de férias do finado rei, meu pai. Minha mãe, apegada à memória, escolheu esse lugar para poder repousar da guerra. Isso me faz pensar aquele castelo do... Porque o único que aparece na Bela Fera. Da Disney. Da Disney. Será que aquele castelo do Príncipe Adam é um castelo de férias também? Ele tem outro castelo para poder governar o reino? Ao ouvir a declaração da fada e desconhecendo a arte de fingir, a minha mãe exclamou: "Pense, senhora, no trato absurdo que está me propondo." É verdade que era impossível outro mais ridículo. Além da velhice quase decrépita da fada, ela dava medo de tão feia. Eu lendo essa parte, eu fico pensando que a Disney realmente pegou a versão da Madame de Villeneuve e adaptou, e não a versão pequenininha. Não haviam sido os anos que a haviam deixado feia, pois se ela tivesse beleza na juventude, ela não seria tão feia. Com seu poder, ela podia ser bela uma vez por ano. Nesse mundo de fadas, elas só podem mudar de aparência uma vez por ano. Ela podia ser bela artificialmente. Transcorrido esse um dia por ano, ela continuaria com a sua aparência normal. A fada reagiu com espanto, não só pelo seu amor próprio, ao impedir de julgar-se feia. Ela não queria ser chamada de feia, né? Trato absurdo! Regozije-se por ter um filho suficientemente adorável para que tal mérito me faça preferi-lo aos mais poderosos gênios. Eu que me rebaixo até ele. A rainha, tão autoritária quanto a fada, nunca imaginara que houvesse um escalão acima do trono. A última coisa que ela desejava era ter que se curvar para uma nora. Não foi difícil da fada perceber que o silêncio que eles tinham era porque eles não queriam aceitar aquela proposta. O que significa esta cena? Por que mãe e filho não dizem nada? Ou vocês seriam tão cegos e temerários a ponto de não aceitarem a minha proposta? Asseguro-lhe que não, fada. Embora sinta sincera gratidão pelo que fez por mim, não posso aceitar pagar minha dívida nessa moeda. Dê-me outro meio. Como ousa resistir a mim, criatura tacanha, e a senhora estúpida rainha, sem demonstrar qualquer indignação? A rainha Jafula, com os termos vis que a fada se servira, não se conteve mais. Dirigindo os olhos para o espelho diante da qual eles estavam, falou para a fada: "O que posso lhe dizer? Que a senhora mesma já não suponha.
O que esse espelho lhe mostra, ele responderá por mim. A fada compreendeu facilmente. Vocês compreenderam? É assim. A rainha virou pra fada e falou: olhe-se no espelho, como é que você pode se casar com um príncipe? Espelho, veja como você é feia. Foi basicamente isso. Eita, a beleza desse precioso filho que a deixa tão cheia de si. Pois bem, suma da minha vista infeliz. Dizendo essas palavras, minha terrível pretendente me golpeou na cabeça. Foi um golpe tão forte que desmoronei no chão como que soterrado por uma montanha. Enfurecido com aquele insulto, eu quis me levantar, mas foi impossível. Eu pesava tanto que não conseguia. O máximo que pude fazer foi apoiar as minhas mãos no chão, e na hora que eu olhei, elas estavam transformadas em patas horrendas. E quando me virei para o espelho, prontamente meus olhos viram a minha cruel e súbita metamorfose. Meu desespero me deixou paralisado. A rainha, diante do trágico espetáculo, ficou transtornada. Vá fazer conquistas mais ilustres e, visto que a formosura dispensa a inteligência, ordeno que finja ser tão estúpido quanto medonho. E para que se recupere sua forma original, ordeno que espere sob tal aparência como a bela moça. Venha procurá-lo voluntariamente, mesmo persuadida de que você deve devorá-la. Ela também deve descobrir e apaixonar por você a ponto de lhe propor casamento. Até você encontrar essa pessoa rara, quero que seja um objeto de horror. Ela foi bem específica, safada, hein? Basicamente, ela descreveu tudo o que aconteceu na primeira parte. Quanto à senhora, venturosa mãe de tão adorável rapaz, que se revelar alguém que se morrer seu filho, ele nunca vai voltar da sua forma original. Ah, Deus. Ah, cruel! Se minha recusa ofendeu, vingue-se de mim! Quem diria, grande princesa, não se rebaixe tanto assim. Não sou belo bastante para que me dirija a palavra, mas sou inflexível. Adeus, poderosa rainha. Adeus, belo príncipe. Não é de cansá-los com minha odiosa presença. Então a fada se voltou e falou de novo. E não deve esquecer quem é, se ousar fazer uso de sua inteligência para se mostrar simpático. E nem mostrar sua inteligência, por isso que ele parecia tão bobo na primeira parte para Bela. Após essas palavras, a fada desapareceu, deixando a rainha e o príncipe num estado indescritível. A rainha decidiu apunhalar-se e eu me atirar num canal, num rio. Íamos ambos sem comunicar um ao outro, até que uma dama de porte majestoso apareceu. Essa dama falou que era covardia se curvar ao infortúnio e que, com o tempo e com a coragem, eles iriam vencer esse obstáculo. Mas a rainha estava inconsolável, chorando copiosas lágrimas e não sabendo como anunciar para os seus súditos que o seu soberano tinha virado uma fera. O legal dessa parte é que eles falam sobre os súditos, sobre os deveres reais. Não é algo aleatório, ele era um príncipe de um reino que ia virar rei. Os súditos vão achar do príncipe ter virado fera. A fada, que era aquela mesma bela dama que a gente acompanhou na primeira parte. Existe alguém com poder suficiente para impedir que a vontade de uma fada seja feita? Sim, rainha, há remédio para tudo. Meus poderes, eles não são tão fortes quanto o dela. Verdade que não posso reparar agora o mal, pois não somos autorizadas a nos opor diretamente contra a vontade de um igual. É a lei das fadas, pessoal. Aqui tem todos os protocolos e burocracias do que do que uma fada pode e não pode fazer. A fada que jogou o feitiço no príncipe, ela é mais velha do que eu. A gente não pode acabar com o feitiço de uma fada mais velha. Aí sabe o que eu pensei? Na Bela Adormecida. Então quer dizer que a Malévola também... Será que se foi assim a lei das fadas? A Malévola é bem mais velha que as outras fadas, então não pode quebrar o feitiço dela. Bacana. A Malévola tem cara de ser mais velha mesmo. Meu, hein? Não, sei lá. Ela já virou serpente, porque ela já virou dragão. Mas a fada estabeleceu condições para este sortilégio ser desfeito. Contem comigo para ajudá-los. Então a fada puxou um livro de seu vestido, ela se sentou numa mesa e leu durante certo tempo. Ela leu tanto que a concentração a fez suar. Será lento, mas eficiente. E que ninguém saiba que você está escondido com esse horrível disfarce. O inimigo espera que você o divulgue. A rainha achou aquela condição impossível. Como é que ela não iria contar isso pra ninguém? Até porque
Duas criadas haviam saído do castelo assustadas e ela achou que elas já haviam fofocado para todo mundo. Mas a fada conhecia uma fórmula para impedir que esse segredo vazasse, juntando-lhe palavras incompreensíveis, e terminou por erguer a mão como quem detém o poder absoluto. Expecto Patronum! Foi tão poderoso que todos os seres que respiravam no castelo imobilizaram-se e transformaram-se em estátuas. Ela tá ligando os pontos, as estátuas que o pai dela estava olhando na primeira parte do livro. Olha. A rainha ficou com pena das pessoas que haviam virado estátuas sem ter motivo nenhum, mas a fada falou que seriam recompensadas e quando o feitiço se desfizesse, ela iria transformar eles de volta em pessoas. A fada disse que a rainha deveria deixá-lo, e ela fez isso no meio de muitas lágrimas. A prestativa fada me permitiu acrescentar o que eu quisesse no castelo, para eu poder passar o meu tempo. Eu me julgava sozinho. Cultivava um jardim que plantava para me entreter. A fada disse que ia me visitar com frequência. A rainha recebia notícias minhas e eu dela. Um dia a fada chegou radiante e disse: Querido príncipe, o momento de sua felicidade se aproxima. Explicou-me em poucas palavras o assunto que o fizera viajar, sem me revelar a verdade sobre o seu nascimento, querida princesa. Ele tem uma filha encantadora. Pretendo que seja ela que o liberte. Atentei para as condições que minha cruel colega impôs para desencantá-lo. É uma sorte ela não ter ordenado que sua salvadora venha aqui por amor. Concebi uma estratagema. Para que ela haja desse modo. Ela lhe pediu apenas uma rosa. Na primeira oportunidade que tiver, ele vai atender o pedido dela. Ameace-o de morte, a menos que entregue uma de suas filhas, ou melhor, que ela venha voluntariamente. Então, os acontecimentos da primeira parte do livro. O homem me prometeu o que lhe pedi, e ele trouxe você. Como eu sofri durante aquele mês, meu único desejo era que ele acabasse logo e eu soubesse que você nunca chegaria. Quem iria se sacrificar para ficar perto de uma fera horrorosa? O mês acabou e você chegou. E você deve lembrar da pompa que foi recepcionada. Eu não podia falar para você, mas eu podia demonstrar minha alegria pela magnificência daqueles fogos de artifício. E eu comprei. Não me era permitido tentar conquistá-la, nem manifestar-lhe amor e revelar quem eu era. E para não revelar o que ia no meu coração, decidi só me apresentar a você poucos momentos por dia e fugir das conversas mais extensas. No momento em que a vi, amei-a no momento em que eu a vi, amei-a instantaneamente. E fiquei tão feliz em ver que você aceitava permanecer aqui comigo. Eu queria tanto conversar com você e falar coisas além do boa noite. Argumentei para a fada que não era natural que você aceitasse dividir o leito comigo. Paciência, perseverança, ou tudo estará perdido, meu filho. Ela me assegurou que iria proporcionar todo tipo de prazeres para você, Bela. A ópera, né? Mais que isso, à noite, eu era guiada aos seus sonhos. Ela também me permitia falar com você na forma como eu pensava. Você soube confusamente do meu segredo e das minhas esperanças, e por meio de um espelho mágico, eu era testemunha de suas conversas e via nelas tudo o que você imaginava dizer ou tudo o que você pensava. Isso é muito estranho. Minha tristeza só fez aumentar quando você pediu para ir embora. Você me perguntou se nós estávamos sozinhos e eu ia responder. Eu estava prestes a me revelar quando a fada invisível apareceu aos meus olhos e segurou uma faca em seu pescoço e me ameaçou para parar. Nessa hora eu me calei e fui embora. Você manifestou vontade de voltar para o seu pai. Eu podia lhe recusar alguma coisa, mas eu vi como sua partida um golpe fatal. As noites e as horas em que eu tinha chance de conversar consigo tinham acabado. Eu estava sozinho, sem mais ninguém. A fada estava tentando me ajudar, mas o poder da fada era muito fraco para que eu não caísse no desespero. As precauções que ela tomou para me impedir de atentar contra a minha vida foram inúteis. Eu ia parar de me alimentar. Eu fui ficando cada vez mais fraco. Finalmente só me restava poucos instantes de vida quando você veio me arrancar da morte. Suas preciosas lágrimas agarraram minha alma. Sua aflição me mostrou que eu era amado. Mas eu não podia ainda virar o príncipe. Somente quando me deitei ao seu lado, minha impaciência cessou. Como você viu, eu entrei numa enorme letargia. Pronto, Bela, isso aí é como eu me transformei. E agora eu sou o mais afortunado dos homens.
Agora vamos para a terceira parte, que é a parte em que a gente vai explicar aquela coisa lá da Bela ser princesa fada. Estamos seguindo a ordem do livro, vamos lá. O príncipe terminou o seu relato, quando foi abafada pelo som de vozes estrepitosas e os dois puseram a cabeça para fora da janela e viram que estava chegando um homem. Eles viram que estava chegando um rei. Embora ele não estava mais nos seus verdes anos, ele já estava mais maduro. Podia-se ouvir gritos de alegria e fanfarras. É muito esquisito isso desse castelo que tá cheio de criaturas invisíveis. Meu Deus. A fada fica invisível, todo mundo fica invisível, faz coisa escondido. Hein? Eu disse que é homem invisível. Este é o rei, seu irmão e pai de Bela. Ele pensa que a filha dele morreu há muito tempo. Ele ainda sente falta da filha e da esposa. Sim, então a Bela e o príncipe são primos. Era muito comum o casamento entre primos, então... A Paquita. A Paquita. Então a Bela se jogou aos seus pés, abraçou os seus joelhos. Papai! Ela está tentando pedir ajuda. Vou ajudar essa pobre coitada. Até que reconheceu a rainha, a sua irmã, a mãe do príncipe. O rei perguntou qual era o nome da menina. E a fada lhe disse assim, você não sabe? Olha pra cara dela. A julgar pelos seus traços. E começou a chorar. Você parece muito com a minha esposa que morreu. Mas como pode ser minha filha? Porque ela foi devorada por feras selvagens. Meu Deus. Bela se ligou, ela é sua filha. Eles foram para dentro do castelo para poder falar sobre como a Bela estava viva e não morta. O rei acompanhou a filha e o príncipe. Naquele momento, a inteligência, a fada, né? Autorizou as estátuas. Essa nesse momento aqui, ó. Rainha, pega essa varinha. Rainha, pega essa varinha e transforma todo mundo agorinha. Vamos libertar as estátuas? Ela disse, vamos. Então a fada entregou a varinha. Ensinou a descrever como ela 7 círculos no ar. Então ela virou a varinha 7 vezes assim. Vru, vru, vru. Voltem à vida. Seu rei está salvo. Todas aquelas figuras então se moveram e começaram a andar e agir como antes, lembrando muito pouco do que havia acontecido. Após essa cerimônia, eles voltaram para junto do rei, que estava conversando com a Bela e o príncipe. Aí o rei estava assim, me diga, Bela, como foi que você escapou dos animais ferozes? E eu sei lá, pai. Aí ele perguntava, mas diga, Bela, como foi? E ele... O príncipe... Ele tava falando sem ser ouvido. A Bela salvou minha vida, rei. Vou casar com ela, hein, rei? A Bela disse que eu podia casar com ela, rei. Tá bom. Pai. E ninguém escutava o príncipe. O rei. Tá bom, meu filho. E só eu posso lhe explicar. Pegue uma pipoquinha. Bela e o príncipe talvez sejam os únicos aqui que desconhecem as leis da Ilha Bem-Aventurada. Eu vou explicar para vocês essas leis que são muito importantes para você poder compreender a história. Há muito tempo atrás, os habitantes dessa ilha, inclusive o rei, podiam se casar com quem quisessem. Eles somente precisavam consultar o seu coração. Então, certo dia, o rei estava andando pelo meio da floresta e avistou uma jovem pastora. Era muito encantadora. E ele se apaixonou por essa pastora. Ela vai ser digna da honra de vir a rainha da ilha da ilha bem-aventurada. O rei elevou-a ao trono e colocou-a numa posição que sua origem modesta jamais permitiria almejar. Ela não tinha nobreza de sangue, mas ela tinha nobreza de coração. Certo, rei, você lembra que você escolheu aquela jovem pastora com muita alegria. Mas o rei não teve muito tempo para desfrutar dessa companhia. Após a Bela nascer, né? Passou um tempinho e a Bela nasceu. O rei foi obrigado a viajar para as fronteiras do reino, conter um movimento revoltoso. Tem muitas guerras nessa história. E nesse momento você perdeu a sua querida esposa enquanto você estava no movimento revoltoso. Ao ouvir esse relato, o rei começou a sofrer e lembrar da sua dor. Oh, meu Deus. Sua sensibilidade é uma prova de que merece essa felicidade. Mas é meu dever comunicar-lhe que aquela pastora é uma fada e minha irmã. Informada de que a ilha bem-aventurada é um país encantador, ela teve vontade de visitá-la. Usou como disfarce para desfrutar um pouco da vida no campo. Um simples traje de pastora foi quando a conheceu. Sua graça e juventude o tocaram. Queria saber se os homens da terra eram capazes de amar as pessoas que não eram fúteis, que não eram cheias de ornamentos e atavios. A mãe da Bela, a fada, ela fez uma pequena cabana na companhia de uma figura espectral que representava sua mãe. Então a mãe, ele achava que ela tinha uma mãe, e essa mãe era um espírito. E ela tinha um rebanho que não tinha medo dos lobos, porque eles eram gênios disfarçados. Ela faltou forças para recusar a coroa que você ofereceu.
E ela ficou muito feliz em se juntar a um homem tão virtuoso, mesmo sabendo que ela ia entrar num abismo, pois a lei das fadas fala que as fadas não podem se casar com humanos, e elas só podem se casar com humanos se elas tiverem uma certa idade. É verdade que após esse período temos liberdade para firmar aliança com quem a gente quiser, mas é muito raro que uma fada se case com um humano, porque é muito escandaloso. Sabe o que isso me lembra? Ok. Barbie, o Segredo das Fadas. Que ela fala que pra poder se casar com um humano, o humano tem que virar uma fada, porque se não virar uma fada, eles não querem. As que se casam com os humanos só são as fadas anciãs. Pagam muito caro, porque os rapazes nunca gostam delas. A irmã dela não se encaixava em um desses dois modelos. Ela não era ainda uma veterana e ela era ainda muito bonitona. Bonitona, Não né? desse jeito, tá aqui, ó. Ela era dotada de todas as qualidades propícias a se fazer amada. Tá bom assim? Uhum. Mesmo assim, ela consultou apenas o seu coraçãozinho e se aventurou a se conservar no sigilo da sua união. E ela conseguiu passar um tempo, né, casada com ele sem ninguém descobrir. Porque as fadas raramente investigam umas às outras, porque elas têm mais o que fazer, né? E elas se espalham pelo mundo para fazer o bem ou mal. Em suma, é preciso acontecer alguma coisa em comum para elas consultarem o livro geral. O livro geral é muita coisa, né? O livro geral é o lugar onde estão gravadas todas as ações das fadas. E elas têm a obrigação de comparecer a uma assembleia 3 vezes por ano. É como se as fadas tivessem uma obrigação de tomar conta dos humanos, fazer alguma coisa boa ou ruim. São um bando de fadas madrinhas. Minha irmã, ela sempre que o rei saía, quando ela tinha oportunidade, para um gabinete, e de lá ela ia para a Assembleia Geral. Até que um dia ela falou lá na Assembleia que fez muitas coisas. Só que as fadas ficaram assim: nossa, você só faz coisas para a Ilha Bem-Aventurada? Você tem que sair dessa ilha, você tem que fazer coisas durante o planeta todo, fada. Porque uma fada tinha o dever de viajar muito. E essa lei não era nova. Ela tinha que obedecer. Mas a rainha era rainha, né? Então ela não podia sair muito da ilha. Excitadíssima, nossa rainha ameaçou destruir aquela ilha. Isso deixou minha irmã de tal forma transtornada que até a menos clarividente das fadas percebeu quanto aquela ilha fatal importava para ela. Então, aquela fada má que transformou o príncipe tá nessa assembleia. Então, a fada má pegou o livro e levou pra assembleia. E falou tudo o que a fada disse. A mãe da Bela, são tantas fadas e nenhuma tem nome. As fadas fizeram um escândalo ao saberem daquela aliança. E que ela foi rebaixada na ordem e condenada a permanecer presa. A segunda pena foi a pior para ela, porque ela não podia mais ficar perto de seu marido e de sua pequena filha. Ela tentou convencer o coração das veteranas, mas uma das fadas, a mais velha das fadas, que era tão velha que era chamada Mãe dos Tempos: se não houver punição, estaremos diariamente expostas às mesmas afrontas. Essa miserável está ligada à terra. É através dessa família que devemos punê-la, que seu esposo sofra por ela, que sua filha case com um monstro. Preste atenção que isso é importante, ó. A Mãe dos Tempos jogou um feitiço na filha da fada. Disse que ela ia se casar com um monstro. O negócio vai ficar cada vez mais complexo. No entanto, a fada má disse que ficou muito curiosa para saber como era esse rei que conquistou o coração daquela fada. Ela engabelou as outras fadas. Então ela conseguiu a tutela do príncipe e ela foi atrás do rei, que é o pai da Bela. Enquanto isso, a rainha, mãe da Bela, foi presa. E lá no castelo, as pessoas começaram a ficar preocupadas. A rainha não sai do gabinete. O que está acontecendo com a rainha? Com impaciência, eles bateram com veemência. E como ninguém respondeu, eles arrombaram a porta. Cadê a rainha? Começaram a chamar em vão. Rainha! Rainha! Olha, você, rainha! Não passava pela cabeça deles que ela tinha fugido, porque ela era muito feliz ali. Todo mundo amava ela. A tragédia era indubitável, embora as circunstâncias seguissem desconhecidas. O que o rei ia fazer quando ele chegasse? Eles iam pensar que aquelas pobres pessoas eram responsáveis. Então eles tinham duas opções. Ou eles iam fugir, e se eles fugissem, eles já iam se considerar culpados, né? Ou eles iam dizer que a rainha morreu. E foi isso que eles fizeram. Então eles mandaram uma carta pro rei para dizer que a rainha morreu e tudo foi resolvido. O bom foi que, enquanto o rei estava lá nos movimentos revoltosos, eles fizeram o sepultamento, todo mundo ficou super triste que a rainha tinha morrido, e quando ele voltou, ele não ia precisar saber nada da verdade. O senhor não encontrou alívio. Ele não quis ficar mais longe de sua filha.
A fada inimiga, a fada má, apareceu lá e viu nela se produzir o mesmo amor que aconteceu com a mãe de Bela. Ela começou a ansiar ardentemente para se casar com o rei. Primeiro foi o rei, depois foi o príncipe, ela queria se casar com todo mundo. Ela tava invisível. Oh, meu Deus, de novo isso, que a fada tá invisível. Meu Deus. Ela não conseguia deixá-lo. Ela pensava assim, com o tempo ele vai me amar de qualquer jeito, porque... porque sim. Então, o que foi que essa fada má fez? Existia um outro reino, com uma rainha, um rei e uma filha. Esse reino foi invadido e mataram o marido e a filha dela. E ela tava fugindo do seu reino, pedindo ajuda para outros reinos, procurando por um lugar para ela poder se abrigar e poder vingar a morte de seu marido e de sua filha. Então, o que a fada má fez? Ela raptou essa rainha, tomou o corpo dela e ficou no lugar dela. Que isso? E ela foi disfarçada com a aparência dessa rainha atrás do pai da Bela. Me ajuda, por favor, meu marido morreu, preciso de alguém para vingar a morte de meu marido. Os infelizes sentem pena de seus pares. O rei estava infeliz e pensou, preciso ajudar essa pobre coitada. Fique no meu castelo. Eu vou lá no seu reino tentar defender a honra dessas pessoas que morreram. Depois que ele vingou a honra dessas pessoas morridas, ela suplicou, Vossa Majestade, tome conta de meu reino. Não tenho mais mentalidade para tomar conta de um reino. Estou sofrendo muito. Deixe-me ficar aqui perto do Senhor. Eu posso cuidar de sua filha. Eu gosto muito dela. E ela fingia muito carinho pela Bela. Assim, tudo bem, se você gosta de minha filha e você é uma pessoa bacana, tome conta dela aí quando eu não puder. Para o rei, aquilo era uma amizade. Mas isso não era suficiente para a mulher. Todas as suas manobras eram exclusivas para poder casar-se com ele. Ela começou a conspirar com o povo, ela começou a fazer uma muvuca para o povo começar a querer que o rei se casasse. E o povo tava dizendo para ele se casar com essa rainha aí, que era que tomava conta da Bela. Ele começou a desconfiar. Rainha, volte para o seu reino. Não fique mais aqui não, porque essa situação tá sendo muito escandalosa. Eu não quero escândalo no meu reino não, tá bom? Né? Eu serei seu amigo. Quando você precisar de ajuda, eu ajudarei. Eu serei um vizinho generoso, mas eu não quero casar contigo, mulher. O obstáculo intransponível de sua majestade opunha aquele amor. Deixou a possessa. Deixou a possessa. Deixou a possessa. Possessa. A fada má começou a desenvolver um ódio pela Bela. Ele quer que a Bela seja rainha, mas não, eu vou ser rainha. A Bela vai morrer. Como a Bela vai morrer, ele vai precisar casar de novo. Vamos lá ver como foi que ela tentou matar a Bela. Ela arranjou uma governanta. Vamos fazer assim, ó. Eu quero matar ela. Tu vai levar ela pra floresta. É Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida. É tudo junto. Tu vai esganar ela, tá bom? Depois você vai sair correndo dizendo assim: alguém matou a princesa. E quando tu voltar, ela já vai estar morta e você finge que não sabia. Beleza? Então, quem levou pra floresta a Bela foi a governanta e o marido da governanta. No entanto, o mal não se deixa vencer aqui nessa história. Eu estava tomando conta de Bela porque minha irmã pediu. Sempre que possível eu estava lá. Não vai matar minha sobrinha, não. Mas eu não posso impedir a fada má. Ela é mais velha do que eu. De acordo com a lei das fadas, eu não posso. Somente se eu virar uma serpente. O quê? Vamos lá de novo, vou falar sobre o protocolo das fadas. De acordo com a lei das fadas, se você não tiver 1000 anos, você não é a fada veterana. A tia da Bela não tinha 1000 anos ainda. Se você tiver menos de 1000 anos, mas tiver virado uma serpente, você pode brigar com uma fada mais velha. Virar uma serpente é poder se transformar em um animal. É fazer um feitiço de transformação. Tipo a Malévola virando dragão. Ali ela tá virando uma serpente. As fadas chamam esse encantamento de ato terrível. Esse tipo de feitiço é muito poderoso e muitas pessoas sucumbem em fazer esse feitiço. Eu só tinha 990 anos. Então eu me transformei numa ursa monstruosa e me escondi na floresta. Eu me atirei sobre a mulher e a menina que já estava com a mão no pescoço da pobre bebezinha. Não conseguiu escapar e borrou que sua crueldade me inspirava, me instilou a ferocidade do animal. Estrangulei-a, assim como o traidor que a acompanhava, e levei Bela comigo. Espalhou as roupinhas da Bela de sangue pela floresta para ninguém desconfiar. Meu Deus. Com o sangue dos que morreram, né? A governanta e o marido. A fada má achou isso maravilhoso, porque
ela ia matar mesmo a governanta e o marido dela de qualquer jeito. Tudo ocorreu com seu devido favor, do jeito que eu quero. Não, ela nem se certificou de que realmente a Bella tinha morrido. Livre dessa preocupação, eu fui assaltada por outra. Porque eu me lembrei que a mãe dos tempos, aquela véia lá, disse que a minha sobrinha teria que se casar com um monstro. E ela só tinha 3 anos. Como é que alguém pode jogar um feitiço em uma pobre criança de 3 anos? Mas eu tinha todo o tempo do mundo para tentar quebrar esse feitiço. Não ousei lhe dar um castelo. Nossa inimiga teria percebido. Preferi vestir uma roupa modesta e entregá-la ao primeiro plebeu que eu julgasse um homem de bem. Ela foi para uma aldeia, disfarçou de pessoa e viu uma casinha tão modesta. Dentro dessa casinha tinha 3 mulheres e um bebê no bercinho. O bebê que estava doente e que aquelas 3 mulheres estavam tomando conta do bebê. Ela se aproximou com o intuito de matar o bebezinho. Não é possível. No entanto, quando ela ia insuflar a vida do bebezinho, o bebezinho morreu. Então ela nem precisou fazer nada. Ainda bem. Ela pegou o bebezinho, botou a Bella no lugar do bebezinho e enterrou o bebezinho em outro lugar. Quando ela chegou na casa, ela disse que ela acordou as 3 mulheres que estavam dormindo. Tomar conta do bebê direito não toma, né? O bebê doente, as 3 mulheres dormiu como uma forasteira pedindo abrigo para passar a noite. Disseram, tudo bem, entre. E quando elas viram a criança, elas disseram, meu Deus, é um milagre, ela está bem, ela está saudável. Que aquela menininha era de um rico comerciante. Só que ela tinha ficado doente e ele mandou ela pro campo para ver se ela ia ficar bem. Então já sabemos de quem nós estamos falando. A verdadeira filha do homem morreu da inteligência que foi que ela fez. Ela seguiu as mulheres que se disfarçou de cigana e entrou na casa do homem. Ele recebeu a notícia com alegria. Minha filha! E a fada aproveitou o momento para dizer assim. Olhe por essa pequena filha. Ela honrará sua família, o fará rico e lhe salvará a vida. Então é aquela profecia que a gente falou no primeiro vídeo. Que, como recompensa pela profecia, ele me deu uma moedinha e eu fui-me embora. Quando o rei soube que a menina tinha morrido na floresta, como assim? Eu deixei a minha filha aos seus cuidados. O que a minha filha estava fazendo sozinha na floresta? Vá embora, eu não vou casar com você. Para de insistir. Ela ficou furiosa, mas não teve outro jeito assim não obedecer. A fada má queria se vingar do rei. Ela quer se vingar de todo mundo. Só que a fada inteligência, ela pegou uma outra fada super poderosa que já tinha virado serpente 4 vezes para tomar conta do rei. Quanto mais vezes você vira serpente, mais poderosa você é. Nisso, a fada foi libertar a rainha que ela tinha sequestrado. Que ela tomou a aparência dessa rainha. E só disse assim, ó, rainha, eu tomei tua aparência, mas eu só fiz coisa boa. Ó, veja, essa fada má tentou de tudo se casar com o rei, né? Meu o pai Deus. da Bella. Aí ela não conseguiu. Aí o que foi que ela fez? Ela voltou para o príncipe. Porque ela não era tipo fada madrinha do príncipe? Sim. Casa comigo agora, então. Quer casar comigo? Temos que voltar amigos. Aí ele disse, não quero. Aí ela foi e transformou ele na fera. Deu pra entender? Quem fez todas essas coisas ruins foi a mesma fada. Nesse período de tempo, a fada inteligência passou uns 10 aninhos e ela conseguiu seus 1000 anos. E o poder dela aumentou. Até que um dia ela disse assim, eu vou olhar o grande livro das fadas. E quando ela abriu o grande livro das fadas, foi no mesmo momento em que a fada má estava enfeitiçando o desconhecido. Ahá, esta mulher tá perdida. A mãe dos tempos tinha dito assim, esta menina de 3 anos vai se casar com um monstro. Aí a fada má transformou o príncipe num monstro, não foi? Pronto, esse aí que eu quero, esse aí que vai se casar com a minha Bella. Então por isso que ela foi ajudar o príncipe. Ó, fechou. Pegou o livro, o grande livro das fadas e levou para o plenário. E disse assim, olha, vê o que ela fez. Nós decidimos que a fada má iria tomar uma punição de 10 anos e iria rebaixada na ordem. O resto vocês já sabem. Eu fiz de tudo para juntar esses 2 pombinhos apaixonados. Vocês não devem mais nada para ninguém. Agora vocês devem ser felizes. A fada se calou e o rei lançou seus pés e disse, como eu poderia agradecer, apesar das dívidas. Eu queria tanto ver a presença da minha rainha perto de mim. Traga ela de volta pra mim. Esse pedido era inútil. A fada não podia fazer nada. A sua irmã estava presa nas regiões médias dos ares. Como se fosse assim, nós estamos na terra, então as fadas vivem nas nuvens. Quando uma música reverberou, a fada ficou surpresa. Aquela música indicava o triunfo de alguma fada. Ela pensou, oh, não, a fada má voltou. Eu não aguento mais isso. Quando ela se virou, ela disse... Não é possível, é minha
irmã, a rainha da ilha bem-aventurada está aqui. Oh, que emocionante. O rei a reconheceu. A fada não podia imaginar como sua irmã se libertou. Ela precisava de uma explicação. A mãe da Bela disse: essa liberdade vinha de sua própria coragem. E agora vamos para a explicação do porquê que a fada, a mãe da Bela, foi libertada. Vamos lá. A fada, mãe da Bela, estava presa. A rainha das fadas teve uma filha. E essa filha, ela não foi concebida por um pai sublunar. Eu não sei o que é um pai sublunar, ela só colocou aqui. Aí eu penso, será que os pais sublunares são as versões masculinas das fadas? Será que são mágicos, gênios poderosos? Pode ser. O pai dela não é um pai sublunar, é o sábio Amadabak. É o pai da princesa das fadas, cuja aliança é uma honra. Mas mesmo assim, a filha das fadas tinha o dever de se transformar em serpente ao fim dos seus 100 primeiros anos. Pra quê? E a rainha estava desesperada. Não, minha filha só tem 100 anos. Ela não pode virar uma serpente. É um feitiço muito perigoso. O prazo da princesa virar serpente chegou. Então, não, a filha da rainha das fadas. A rainha das fadas do reino das fadas. São muitas rainhas e muitas fadas. Então, a mãe da Bela disse assim: não, eu fico no lugar dela. Se eu morrer, não faz diferença mesmo, porque eu já tô presa. E fez a transformação de serpente no lugar da filha da rainha. E se ela conseguisse virar serpente, ela ia ser libertada, entendeu? Ela conseguiu. E nisso eu consegui minha liberdade. E agora ela foi rever sua querida família. Então a Bela lembrou de seu pai adotivo. Traga meu pai adotivo, eu quero que ele esteja no meu casamento, ele é meu pai. Nisso apareceram 16 indivíduos em cima de cavalos desorganizados. E outros ficaram assim: quem é esse povo? Todo mundo se surpreendeu, menos a fada, que sabia, porque ela tinha jogado uma magia naqueles cavalos para eles virem até ali. Então vieram os 6 irmãos de Bela, as suas 5 irmãs e os 5 noivos das irmãs da Bela. A Bela foi e abraçou seu pai. Agora não tinha mais dúvidas para o casamento da Bela e da fera. Assim que viu Bela, eles se abraçaram e começou a procurar pela fera. E começou a se decepcionar porque não viu a fera. Ele não sabe como é que ele ia saber. Nisso eles choraram muito. Basta, velho. Não convém fazer tantos carinhos na princesa. Já é hora de você não vê-la mais como filha. Agora você deve reverenciá-la como sua soberana. Julia, mas que safada. Sou uma fada, sua amiga e tia de Bela. Quanto ao príncipe, porque o homem não parava de olhar pro príncipe, assim, ele tava com os olhos apregados no príncipe. Quem é esse? Você conhece bastante. Ele é a própria fera. Nisso, diante dessas notícias tão fabulosas, o pai e os irmãos ficaram super felizes e as irmãs ficaram se roendo de inveja. E quanto os noivos, ainda tem isso dos noivos seduzindo, é? Os noivos que tinham esperança de seduzir Bela. Então tá bom, né? Ela vai se casar, não tem mal o que fazer. Não, fada. Eu amo eles. Eu quero que ele continue sendo meu pai. Eles foram então acumulados de riquezas. Ganharam cargos na corte. Então todo mundo ficou feliz. Como todo mundo tava ali pro casamento, eles se casaram e tiveram muitas festas. Depois de muito tempo, a fada chegou e disse para eles que estava na hora deles lembrarem dos seus deveres para o reino. Porque eles haviam totalmente esquecido que eles eram soberanos de um reino. Porque o príncipe estava no castelo de férias. Eles chegaram a ser preguiçosos e disseram assim: não, fada, toma conta do reino pra gente. Não. Disse que eles têm que ter os seus deveres para com o povo. O príncipe e Bela, então, tinham permissão para visitar o palácio de vez em quando eles tinham tempo. E eram servidos pelos gênios invisíveis e os animais, os macaquinhos e os papagaios, que eles haviam feito companhia. Então a fada deu o melhor presente do mundo, presente esse que eu ia querer de todo o meu coração. Ela deu para eles um coche puxado de 12 cervos brancos com galhadas e cascos de ouro. Mas o que é que esses cervos brancos tinham de especial? Eles andavam na velocidade da luz. E com eles era possível dar a volta ao mundo em 2 horas, sem precipitação. Dessa forma, o casal ele não ia perder tempo com viagens. Era só subir na carruagem e já estariam no lugar onde eles queriam. Eu queria esse presente. Quando eles queriam, eles pegavam a sua carruagem e viajavam para a Ilha Bem-Aventurada, para o seu castelo de férias. Ela foi recebida por seus súditos com muita alegria. Os poderes aliados da fada rainha deixou o rei
em linda juventude. Ambos cessaram de existir, porque o homem não pode durar para sempre. Então, quando ele morreu, a rainha também morreu, a fada. E foram igualmente generosas com Bela e seu esposo. A rainha, sua sogra, o velho e a família dele, de maneira que não houveram seres humanos que viveram tanto tempo quanto eles. A rainha, mãe do príncipe, não se esqueceu de mandar incluir essa história maravilhosa que a gente está lendo nos livros do Império e da Ilha Bem-Aventurada. Suas cópias foram distribuídas para todo o universo, a fim de que todos falassem eternamente das prodigiosas aventuras da Bela e da Fera. Que é essa quem tá lendo? E fim, acabou! Gostaram? Se não gostar, dizer. Não se esqueça do like. Se inscreve no canal. Se você quiser compartilhar, também não compartilha, né? Compartilha agora, se não a pedra vai estar com você. Tempos vai jogar um feitiço em vocês se não derem um like. O próximo vídeo vai ser o da Cinderela. Nós não vamos falar sobre uma nem duas, mas sim 3 histórias originais da Cinderela. Sobre a história original que todo mundo conhece, né? Que tem um sapatinho de cristal. A Borralheira, que é uma história diferente. É parecido, mas é diferente da história de Cinderela. E vamos falar sobre aquela que todo mundo diz que é macabra. Aquelas irmãs cortam o pé, que é a minha favorita. Esperem aí, vocês vão sair especialistas em Cinderela. Até o próximo vídeo. Até!